acomodando nos lugares ao qual estamos dispostos, ao som da música que soa neste ambiente, onde paira assim a harmonia. Esta música que vai fazendo com que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos se tornem mais serenos. A música vai trazendo a tranquilidade, nossa respiração vai se tornando cada vez mais leve, mais calma, pois assim podemos sentir o aroma, o perfume das flores do Jardim do Mestre. Pois por aqui ele passou e deixou tantos os seus ensinamentos para cada um de nós, como assim também deixou em cada pegada o perfume do amor, o perfume da alegria, da solidariedade, o perfume do trabalho. Temos que agradecer por estas dádivas, por tantas oportunidades. Esta noite, que nós possamos nos sentir ao máximo acolhidos por Ele, por Mãe Maria, pela espiritualidade, pelo nosso guia espiritual, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos a cada detalhe, podemos ouvir a intuição ao nosso lado. Ele está nos mostrando a direção que devemos seguir, que nós possamos olhar para nós, refletir sobre nossas escolhas, refletir como está a nossa caminhada. Que as bênçãos desta noite possam continuar a cada passo que nós demos, a cada palavra, a cada sentimento. Que a alegria possa se espalhar em nosso coração. E que nesta noite, a energia que aqui formamos possa ser levado aos corações que estão aflitos. Que lá também possa ter a esperança do recomeço. Que possam elevar seus olhos ao alto. Que possam agradecer e compreender, mesmo diante da situação, da dificuldade. Então, Mestre, que nesta noite, as vibrações que aqui estão acontecendo, junto à espiritualidade, possa, assim, fazer a rosa desabrochar e esse perfume chegar ao mundo. Gratidão, Mestre, por aqui está em cada coração. E assim, nós abrimos o trabalho desta noite com a tua companhia e com muita alegria. Que assim seja. Muito bem. Lembrando que o nosso trabalho vai ser tipo um grupo de estudos, onde a gente vai buscar, responder as perguntas. Já tem bastante perguntas aqui. Já fizemos um trabalho de perguntas e respostas, teve uma ou duas, mas aqui já tem algumas. Isso é muito importante para nós. Então, nós não estamos aqui de maneira nenhuma com saber de todos os assuntos, mas a gente pode desenvolver algumas coisas e estimular as pessoas que ainda não estudam, buscar um grupo de estudo nessa casa ou em outra casa, né, espírita. Certo, pessoal? Muito bem. Tatiana vai fazer a primeira pergunta? Passa. Pode. Eu já li uma, eu li. Não sei se está nessa ordem, né, Daiana, mas a gente vai fazer na ordem que está na caixinha. Então a pergunta é: sinto muito a presença dos meus irmãos desencarnados, como se eles querem me falar algo. Como agir diante dessa situação? Muito bem. Pois nós sabemos que todos nós somos médicos, em graus do menor ou maior. Todos nós sabemos disso, né? Como agir numa situação que eu sinto ou que a pessoa sente essa situação, né?
A oração sempre, em todos os momentos, ela é algo assim fantástico na nossa vida, para todos nós. É uma conexão com Deus, com nossos guias, com aqueles que podem nos orientar sempre para o melhor caminho. Como é que nós podemos agir? Estudar, ler, conhecer melhor como funciona o mundo espiritual, são opções que a gente vai melhorando esse entendimento. A gente não tem como dar um salto de um conhecimento menor para um conhecimento maior sem andarmos aos poucos, estudando, aprendendo, observando o que Kardec e os Espíritos nos dizem, nos observando o que eu penso e o que acontece comigo. A partir daquele pensamento, mais equilibrado, menos equilibrado, mais amoroso, menos amoroso, a partir de mim, daí eu vou ver como é que eu faço como é que eu vou aprender com tudo isso. E o que tudo isso quer dizer para mim? Porque pode ser um chamamento. Se a pessoa não estuda ainda, pode ser um chamamento, a pessoa associar-se a um grupo de estudos. Não concorda, Tatiana? Concordo. Para despertar e para ir em busca dessas respostas. Porque todos nós temos uma individualidade. Aí nós temos que ir em busca disso. Então, dessa individualidade, buscar as respostas, né? Então, os grupos de estudos são muito importantes e abrem muito conhecimento. E a gente vai fazer uma ligação muito grande com os nossos guias, né? Nós temos que ser mais sucinto, meu irmão, nosso Deus. Nós estamos sendo mais sucinto, né? Mais rápido nas respostas, porque senão ele responde só duas, né? Ou uma noite. Deu para compreender um pouco. Senão a gente podemos estudar junto isso aí. Né? Como a Alcione influencia energeticamente a Terra? É uma pergunta para o Alcione Tonial. Eu entendo assim, o planeta superior sempre vai influir, sempre vai ajudar muito. É que nem nós temos nossos guias nos puxando um caminho mais luminoso. Um planeta também, ou uma constelação, né, tão distante, mas com uma evolução muito maior, nos ajuda muito, né, como nós estamos ainda aprendendo. Estamos ainda um pouco longe ainda daquele amor que Jesus nos ensinou. Um pouco longe de nos conhecermos. Ele nos influencia muito, nos puxando para esse lado, nos mostrando que um dia nós vamos ser um planeta regenerado e depois um planeta feliz e assim até chegar na última escala. Então eu acredito assim, tudo que é mais puxa quem está um pouco mais para trás. E nós estamos ainda muito abaixo ainda vibratoriamente. Se nós analisarmos o que está acontecendo visivelmente, a gente vai ver hoje no planeta Terra. Né? As pessoas hoje, não todo mundo, um número de pessoas muito grande hoje buscam coisas mais vulgares do que coisas mais éticas, com moral. A gente vê muito isso hoje, muito isso. Então o que nós estamos ainda distante dessa luz, mas um dia nós vamos nos tornar isso. Por isso que é importante esses planetas, esses espíritos que estão lá e nos influenciam a andarmos para um caminho, para subir a vertical. Como foi falado na pergunta anterior, na resposta, né? É o despertar, ela faz com que a gente desperte mais rápido a nossa consciência sobre as nossas atitudes, né? Sobre os nossos sentimentos. É o despertar para a Terra poder progredir. O espírito de um animal pode evoluir em uma nova reencarnação? Com certeza, né? Se tudo provir, com certeza. Se a gente estudar a doutrina espírita, isso é algo que nós precisamos estudar em grupo, tá? Não tem como a gente falar isso e vocês entendem quem nunca participou do grupo de estudos, é mais complicado. Nós, no princípio espiritual, nasceu lá no mineral. Você sabe o tempo que ficou estagiando nesse reino. Passou por reino vegetal. O reino vegetal é um reino que faz os movimentos. Tá? Passou por reino animal, que o animal sonha, ele vai progredindo, mas só desperta a razão no nominal.
não como nós. Nós temos razão. Nós tivemos um palestrante aqui, o Giovanni Pantera, ele falou muito bem sobre isso. Ele falou que até no mineral, no vegetal e no animal, a gente não perde tempo. Mas quando a gente esquece, a gente às vezes escolhe caminhos equivocados. E daí a gente paralisa, não retrograda, mas paralisa a nossa caminhada. Então, se o animal pode evoluir, progredir, claro, tudo está. Nós estamos encarnados para progredir, para mais nada. Progredir materialmente, que é muito importante, mas principalmente, e essa é a questão que nós estamos hoje, defasada, moral. Hoje a gente vê um progresso gigantesco, né? Tecnologias de ponta. O que é novidade hoje, daqui 3, 4, 6 meses já é ultrapassado. E a moral? Como é que está a moral nesse planeta? Na maioria das pessoas. Essa outra asa está muito distante. Então essa evolução, nós como seres humanos, nós temos que buscar. Então com certeza tudo progride. Tudo. É lei de Deus isso. Lei de progresso. Tudo progride. E nós vamos ter várias opções, nós humanos, vamos ter opções para progredir. Por quê? Para fazer um movimento. Amando a Deus, amando o próximo, se amando. Ou para outro caminho que a gente está conhecendo, a gente está visualizando hoje, aqui no nosso Rio Grande, muito isso. Um caminho mais dolorido, um caminho mais complicado. Porque não tem como nós hoje, na data de hoje, nos últimos 15 dias, o que aconteceu aqui no nosso Rio Grande do Sul, não tem como alguém dizer, eu não estou enxergando. Porque há uma necessidade de mudança. Porque é visível aos olhos. É só por ver. Para qualquer lado. Então hoje, o animal progride, com certeza. Como acontece essa mudança de animal para hominal, a gente não sabe. E quando acontece, quanto tempo, desde os espíritos superiores sabe. Mas acontece. Todos nós estamos progredindo. E os animais mais próximos de nós, estão mais próximos de chegar no estado da razão. Como não? A única coisa que nós sabemos é isso. Tem muita coisa que a gente não sabe. Está nos mistérios ainda. Porque nós não temos capacidade de entender isso. Mas todos nós, desde a pedra, o mineral, né? O vegetal, o animal, o mineral. E daí vai o angelical, e vai subindo. E vão progredir sempre. Jesus ainda progrediu, hoje vai progredir sempre. Sempre. Eu não sei se vai responder. Se você vai colocar alguma coisa a mais aí. Até mesmo pela questão de querer conhecer um pouco mais ou não ter algumas respostas, é porque há uma necessidade muito grande de, primeiramente, a gente se conhecer, né? E de querer conhecer o que é o verdadeiro amor. Então, a gente falta assim palavras, o que os espíritos superiores nos falam, mas é porque não temos ainda essa capacidade. Por quê? Porque precisamos ainda conhecer o que é o amor, a praticar o que é a caridade também. Então, nós estamos ainda em busca disso. Chegará o momento que a gente saberá e conhecerá muitos outros mistérios, mas precisamos ainda mudar muitas coisas que estão em nós. O que dizer quando alguém não acredita na espiritualidade? Alguém da família. Eu vou ler de novo. Alguém da família. O que dizer quando alguém não acredita na espiritualidade? Dentro do núcleo familiar. É um debate, né? Porque muitos dos conflitos aos quais nós temos que resolver é dentro da nossa família, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com marido, com a esposa, enfim, né? Então, a resolução dos maiores conflitos é dentro da família. Eu não vejo que é bem individual essa questão, né? Quando alguém não acredita na espiritualidade, porque cada um acredita, tem a liberdade, o livre-arbítrio, né? Da busca individual. É preciso respeitar, no meu ponto de vista. Por quê?
você continuando, persistindo na tua busca, a busca da espiritualidade, você vai poder mostrar para essa pessoa vai ver a mudança que você fez quando você busca Deus, quando você busca Jesus. Então vai ser muitas vezes não por palavras, e sim pelas atitudes. A maioria das vezes, né? As atitudes, os exemplos são aqueles que fazem muita diferença na nossa caminhada. Seguindo o raciocínio da Tati, porque salto. Cada um tem um tempo para entender a espiritualidade, para perceber o tempo. Né? E eu digo algo assim para as pessoas que dizem assim, isso aí, isso que vocês pregam, a reencarnação, né? O mundo, tem colônia, tem cidade, isso não existe. As pessoas às vezes vêm comentar com a gente. E o que eu senti com as pessoas que falam isso para mim, nas conversas informais? Espere, para ver. Aguarde para ver. Um dia a morte vai ceifar todos nós. Daí você vai ver. Se é ou se não é verdade. Então aqui não enfiar nada para que você ninguém. É aquilo que a Tati disse, o exemplo vale mais que palavras. Às vezes a gente que busca uma espiritualidade, a gente mudar nosso comportamento, não só na vista das pessoas, mas dentro do lar. É muito importante. Aí há a mudança. Então, o que dizer, às vezes não tem o que dizer. É fazer nossa parte, esperar o tempo do outro. Uma tarde começou falando para respeitar o livre-arbítrio, como Deus respeita nós, como os outros respeitam a gente. Porque cada um tem um tempo. Nós não sabemos quando nos tornamos espíritos, com E maiúsculo, quer dizer, com a razão. Uns começaram antes, uns chegaram depois. Uns seguiram um caminho, outros seguiram outro caminho. Então é muito do conhecimento que cada um já tem, já conheceu, ou ainda não conhece. Então é muito relativo para cada um. E depois, tem cada núcleo de família, né, tem uma particularidade que vive. E geralmente quando busca a espiritualidade é porque quer realmente fazer essa transformação. Já viu que aquela caminhada ou aquela forma já não traz nenhum benefício, quer fazer essa mudança. Então vai em busca de algo que preencha aquele vazio. E a partir do momento que você começa a se encontrar com Deus, você começa a preencher esse vazio, a se encontrar muitas respostas. E quem está ali que não acompanha, ou que critica, não aceita, não acredita, é porque prefere ficar acomodado e não fazer essa transformação. Porque viu que você fez, mas acaba sentindo com ciúmes, né? Enfim, não tem essa coragem de poder ter essa iniciativa de fazer essa mudança. Né? Então, é muito particular de cada núcleo familiar. Cada um sabe dos desafios que tem dentro da família. Né? Então, é bem particular. Mas é isso. A partir do momento que a gente busca essa mudança, que a gente quer buscar um mestre, quer buscar Deus, quer buscar a espiritualidade, quer buscar um sentido para a caminhada, quem está ao nosso lado, que não tem essa coragem ainda, né, acaba criando esse pequeno atrito de ciúmes. Porque precisa ter coragem, tá? Precisa ter coragem para dizer que eu preciso mudar. Não é o outro que precisa mudar. Eu preciso mudar. Porque largar aquele homem velho, aquela pessoa velha, aqueles hábitos velhos, para se tornar um homem novo, uma pessoa nova. Então exige bastante, né? Para poder e sermos firmes nessa caminhada, nessa jornada. Vale a pena? Vale. Vale muito. Mas na teoria é mais fácil do que na prática. Na teoria é fácil. A gente sabe tudo isso na teoria. Teoricamente a gente sabe, não sabe? A hora de praticar. Estava falando com uma pessoa antes, que está aqui na sala, que é fácil. Quando às vezes, eu concordo, às vezes é mais fácil a gente entender quando é mais longe. Quando é um familiar é mais complicado, quando é comigo é um pouco mais complicado. Quando acontece, entre aspas, alguma situação desagradável, difícil, né? Qualquer situação desagradável, difícil, é mais complicado. Porque a teoria a gente só sabe, mas a prática
Por isso que nós temos que estar muito pronto. Voltando lá no começo da nossa conversa, na oração. Né? Às vezes a gente busca ajuda, né? E quando a gente está mal. A maioria de nós busca ajuda não está mal. Eu também busquei isso. É normal isso no estado evolutivo que nós nos encontramos. Isso é normal. Mas a gente devia buscar ajuda, ou buscar se reabastecer sempre. 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 É muito importante isso. Por isso que numa noite de chuva como hoje, né, os primeiros frios para mim é mais difícil. Né? Eu sinto muito frio, os primeiros frios eu já não costumo. Não fica gelado direto, isso passa, né? Eu já se costuma. É mais difícil tu fazer um movimento, sair da tua casa, teu lar, pelo dia de trabalho, e vir até o centro. Para a gente estar junto, pensando em Deus, falando de Jesus, falando de espiritualidade. É mais difícil. Né? Mas vamos fazer uma outra. Vamos pensar que hoje é sábado. Né? Tem uma dupla sertaneja, lá uma música sertaneja, um cantor, uma cantora, uma festa. E o tempo está assim. É mais fácil sair de casa, ir para a festa, do que vir para uma associação religiosa. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso nos conecta a um propósito. Qual é o meu interesse? O que mais eu amo? O que mais eu busco? Por isso que hoje a gente precisa fazer essas reflexões para a gente estar bem. Também. E quando a gente também está passando por dificuldades, a gente precisa buscar ajuda. Mas quando a gente também precisa se reabastecer. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos convida sempre a mudanças na conduta moral. Hoje falta muito isso. Falta muito isso. A gente sabe disso. Por isso que a gente vê tantos, entre aspas, desastres naturais. Desastres naturais. Certo, pessoal? Cadê as perguntas? A Tatiana quer responder mais perguntas. Obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, de repente? Estamos num grupo de estudo. Só estamos de pé aqui porque nos devemos mais, se não ficar de pé. Senão a gente ficava de joelho. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se não, nós temos uma sugestão. Não? Estou perguntando mentalmente, eu não estou conseguindo escutar. O Marcos fez uma pergunta que eu não consigo escutar, daqui deu muito longe. Muito bem. Se nós estamos aqui hoje, é porque a gente quer buscar ser Jesus não crucificado, ser Jesus mais presente na nossa vida. Eu digo aqui, num centro, pode ser uma igreja, porque todas as religiões são boas, desde que elas transformem a pessoa numa pessoa melhor. O Espiritismo nos dá uma oportunidade maior de entendimento, de se aprofundar. Costumamos dizer que Jesus é a porta. E o Espiritismo, alguns dizem Kardec, é a chave. Para nós passarmos para essa porta. Né? Então aqui tem um livro chamado Francisco de Assis. E perguntaram para ele uma pergunta muito interessante sobre Deus. Nós queríamos dividir com vocês a beleza desse livro e estimular vocês a lerem ou comprarem essa obra, que ela é fantástica. João Nunes Maia, Francisco de Assis, por Miramês, o Espírito Miramês. Só a questão da pergunta, então, Francisco, ele fundou uma comunidade, né? Enfim, vai relatando no livro, e chega um momento em que ele se reúne, porque ele chega numa certa idade, e para dar continuidade, né, à comunidade e poderem seguir com o trabalho ao qual cada um foi proposto, né? É muito bonita a história, não tem como não se emocionar, e hoje de manhã eu conversava com o Carlos e é uma história maravilhosa. E ele, um dos freis, né, que estava junto com ele é Frei João, fez a seguinte pergunta: Pai Francisco, seria bom para todos nós
nós ouvirmos a Tua palavra acerca da verdadeira propriedade. Porque hoje, de repente, nessa noite, é sobre a verdadeira propriedade. O que seria a verdadeira propriedade para cada um de nós? Então, Francisco, né? Pai Francisco, como ele gostava de ser chamado, enfim, pelos três. Então, ele responde: trouxesse um assunto de alto interesse para a nossa comunidade. A verdadeira propriedade nos interessa por demais, por ser ela o lance primeiro, habitar por todas as regras, trabalhar para a verdadeira propriedade. Devemos acumular bens no celeiro das nossas consciências, aqueles imperecíveis que granjeamos pelos esforços de cada dia, pela educação, pela instrução, pela disciplina, pela dor e através de todos os problemas. As propriedades do mundo são enganosas. O que são essas propriedades do mundo? Né? O que é que nós buscamos? Por nos prender nas regras humanas onde acumulamos os bens terrenos. Temos de montar guarda e defendê-los, arriscando a própria vida. E eles nos levam, geralmente, a determinadas ações contrárias à nossa moral, desfazendo a nossa dignidade. O verdadeiro sábio nada possui, para não ficar preso ao ouro. O verdadeiro santo é despido de fortuna para não ser seu escravo. Nesta comunidade, onde temos como guia principal nosso Senhor Jesus Cristo, haveremos de observar essa regra áurea do desprendimento, para que possamos trabalhar sem vínculo com as coisas do mundo e sermos livres para realizar o programa de Deus. A verdadeira propriedade é aquela que podemos guardar no coração. São os talentos falados pelo Evangelho, e esses os carregaremos conosco por onde andarmos, sem medo de que os ladrões nos roubem, porque são intransferíveis e eternos, irradiando-se no centro da nossa vida. São conquistas que ficarão conosco eternamente pelas bênçãos do nosso Pai Celestial. Tudo no lugar certo é bênção de Deus para a felicidade do homem. A verdadeira propriedade a que deveríamos seguir é discernimento, é cordialidade, é saber ouvir, é entender sem ferir, é trabalhar por amor, é falar ajudando, porque os valores de Deus não poderão estacionar na alma, presos pelo egoísmo. O tesouro do céu aumenta em nós na proporção em que o distribuímos. Tornamos a afirmar com alegria que é dando que recebemos. Será que todos nós pensamos assim da propriedade? Do que nós somos donos, né? O que é importante para nós? Francisco nos fala muito sobre essa questão, uma resposta muito comprida. Tem mais coisas. Tem mais coisas. Muito mais coisas. Todas profundas para nós pensarmos juntos, né? O que estamos, o que nós estamos amealhando para nós? O que nós carregamos dentro de nós? Flores, alegrias, ou dores, tristezas, desavenças? O que nós andamos semeando? Que tipo de semente nós andamos semeando? Porque estamos colhendo semente que semeamos ontem. Ontem pode ser nessa encarnação, pode ser na outra, pode ser em todas as outras. E estamos semeando agora o que é bom grão, ou ainda o joio. Todos nós. Então essa verdadeira, o que ele quer dizer? O que é a nossa de verdade? O que é a nossa verdade? A gente tem muitas coisas, né? Uma amizade, né? Tem muitos amigos aqui. Pessoas estão chegando para agora, há pouco tempo, não conheço muita gente aqui. Isso a gente vai levar sempre com nós. O sentimento de amor, de carinho, de respeito, né? Um sorriso de alguém, um aperto de mão, um abraço, um desejo, uma vibração, torcer para o outro. Quando o outro consegue alguma coisa, fica feliz, não invejar. Essa é a verdadeira propriedade. E essa é a reflexão que a gente faz para o momento atual, que a gente possa fazer
tanta dor ao nosso redor, né? É o convite para a gente poder acordar. Acordar para muitas coisas que estamos deixando de lado, que a gente está botando, não quer enxergar. Tudo isso que está acontecendo é para todos nós refletirmos sobre a situação, porque não é somente quem perdeu tudo aquilo que construiu, aquilo que passou, mas nós também estamos passando por um momento de dor. A gente precisa fazer essa reflexão, não é somente nós é quem precisamos acordar e despertar, porque muitos que estão lá estão acordando, né? E nós, para poder acordar, precisamos passar pela dor. Então, tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, vamos acordar para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, para se amar a Deus sobre todas as coisas, desejar para o outro aquilo que gostaríamos que fosse desejado para nós. Pensar, como diz ali na resposta, a nossa consciência, como está a nossa consciência sobre as nossas atitudes. Muito bem, eu quero só fazer uma pergunta que está no livro dos Espíritos, está lá no livro 3º, no capítulo 6, no item 5, Lei de Destruição. Começa na 728, mas eu vou ler a 740, só para nós pensar junto, quem nunca ouviu, quem tem o livro dos Espíritos, vai lá, busca. Ela vai até a 741, fala só sobre lei de destruição, uma lei de Deus, tá? A 740 fala assim: os flagelos não seriam igualmente para o homem provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Kardec interroga os imortais e olha a resposta dos espíritos. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, demonstrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus, e orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se ele não está dominado pelo egoísmo. Então, só para nós fazer um parênteses, né, aproveitando a oportunidade, não tem como não falar da situação que nós estamos vivendo. A gente está vivendo uma situação muito atípica e muitas coisas nos comovem. Por exemplo, nós fizemos uma campanha, estamos em campanha ainda com cobertores. Estamos levando esses cobertores para São Sebastião do Caribe. Nós, nesse momento, já levamos quase 70 cobertores segunda-feira. Daí tu vê pessoas que vão pegar, na distribuição nós estávamos lá, num abrigo. Num dos abrigos nós fomos visitar lá, uns 3, 4 abrigos nós passamos. Pessoas que faziam a fila para receber um cobertor, com respeito, pessoas que queriam tirar vantagem, mas pessoas que também tinham crianças no colo, chorando, porque não tinha nem cobertor. Nem cobertor. É só quem estava lá para saber o que é isso. Perderam tudo. Tudo. Né? E às vezes não é fácil tu ganhar, não é fácil às vezes, porque às vezes é difícil. Eu precisar ganhar, eu tinha, não tenho mais. Né? Então, nós vamos ver, nessa pergunta que eu li, nós vamos ver que nós temos que ter esse amor para o próximo. Também está vendo muitas coisas que não é legal, mas faz parte da nossa idade evolutiva ainda. Cabe a nós fazer a nossa parte. Muitas pessoas colaboram, muitas pessoas ajudam anonimamente, não só nos flagelos que estão acontecendo que vem agora, o ano todo. Muitas pessoas trazem um kit de alimento, muitas pessoas dão outros alimentos, muitas pessoas se preocupam de outras formas, com irmãos que não conseguem, durante o ano inteiro. Então, nós estamos se preocupando com o próximo. Jesus falou isso para nós. É importante nós já acordarmos para isso. E não é fácil. Esse flagelo coletivo, essa lei, ou essa destruição que a gente está vendo aí, que é muito triste, é uma realidade que nos convida às reflexões. Todos nós. Cada um vai analisar como nós conversamos aqui. Certo?
Fala, Tatiana. Não, pode continuar. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar? Melhorou. Talvez se você não pergunta, a resposta foram só 2. Essa vez foi 4. Talvez tenha mais alguém. Não aí? Esse repartido saiu alguma coisa. Esse cara pergunta muito. Só em particular, né? Telepatia, estamos evoluindo, né? É isso. Quando vai abrir a boca falar, já respondeu já. É isso aí. É isso aí. E para poder compreender um pouco mais cada questão, cada pergunta que foi um pouco assim corrido, a gente convida quem quer estudar para poder compreender um pouco mais, porque o estudo é aprofundado um pouco mais. Então há um debate um pouco maior. Né? Vai compreender, porque não é um livro só, a gente vai estudando mais livros, né? Então vai conseguindo fazer, clareando mais essa questão do pensamento. Tá? A gente convida a todos que querem estudar, na quarta-feira, já aproveito. Né? Não tem idade, só acima dos 18, para esse até os 100 anos. Ou E mais. são os mais jovens, quer dizer que são jovens há mais tempo. Viu, cara? São jovens há mais tempo. É isso aí. Muito bem. O estudo a gente vai entender melhor tudo isso. A gente vai se comprometendo com as mudanças, a gente vai se fortalecendo para as mudanças tão importantes. E o Espiritismo é muito. O Espiritismo parece complexo, se tu olhar ele sempre fazer uma base. Tu fazendo a base, ele se torna muito mais fácil de compreender. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Quer ler uma frasezinha? Eu só queria ler um trechinho. Um dia, quem sabe, se terei capacidade, vamos falar um pouco mais sobre esse livro aqui. Está um pouquinho longe. Aqui no prefácio, Bezerra quem escreve nesse livro aqui do Francisco, e tem um trechinho que me chamou muito a atenção. A gente sabe que tem a oração de São Francisco, né, que fala sobre a natureza. Então, em si, o que foi Francisco de Assis? Esse pequeno trechinho que eu vou ler para a gente refletir, né, sobre a nossa conduta. Antes de tu ler, eu vou lembrar que Francisco é a reencarnação de João, o evangelista, o apóstolo mais jovem do Cristo. Certo? Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava a todos e, quando apedrejado, servia mais. Falava sem ferir e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando, em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava e amava o trabalho. Defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade a alegria. Quando encontrava a tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde sem esquecer a fé. Ouvia em silêncio os que sofriam e falava quando a sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos sem cogitar de onde procediam, para onde iam, a qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado a examinar procedências para servir, pois via a todos como filhos de Deus. Que esse pequeno trecho possa servir para nós, né, nessa semana, nesse novo caminhar que a gente pretende e que busca, né, fazer essa reflexão. Bonito isso, né? É Bezerra mesmo. Bezerra de Menezes escreveu o prefácio. Vamos lá, vamos orar. Pai infinito, amor e bondade, Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, que as bênçãos
de paz, de luz, de serenidade, desçam sobre todos nós. Que possamos nós, como um pequeno trecho do livro de Bezerra, nos permitir, nesse momento, as bênçãos, as curas, as dádivas, o amor do Pai, o amor da espiritualidade, em forma de fluidos, penetrar em nós, nos sentindo, todos nós, mais felizes, abraçados, confortados, amados, protegidos, envolvidos com essas vibrações que curam os nossos sentimentos, que ajudam-nos a discernir o certo do errado. Que possamos assim, nesse momento, perceber as dádivas que temos. Podemos andar, nos movimentar, trabalhar, pensar, sorrir, comer, passear, estudar. Quem sabe podemos, a cada dia, ajudar mais a nós mesmos, ajudando o nosso irmão a sorrir, ajudando o bem florir. Que possamos, dentro das nossas forças, dos nossos conhecimentos, sair daqui alimentados com o alimento da fé raciocinada, com o alimento da esperança, da coragem, da renovação. E juntos, como irmãos que somos, vibremos por aqueles que partiram nesta enchente. Aqueles que estão desabrigados, vibremos. Mas, acima de tudo, que possamos fazer nosso movimento, se pudermos. Doar um agasalho, 1 quilo de alimento. Fazer nossa oração particular, chegar a este irmão que está precisando. E que todos nós juntos vamos reconstruindo, refazendo, nos fortalecendo, nos ajudando. Que Deus abençoe a todos nós. E que possamos sair daqui levando a paz, o amor, levando a simplicidade deste centro chamado libertação, para que a caminhada de cada um de nós possa se tornar mais perfume, mais alegria e mais